dia para todos, graça e paz. Domingo passado, eu falei como tema da ministração, quem lembra? Quem lança a mão da espada pela espada, perecerá. Foi o que eu compartilhei com vocês no domingo passado. E hoje eu quero falar como tema fogo do céu ou graça do céu. Você escolhe fogo do céu ou a graça do céu. Você pode escolher para você e você pode escolher para os outros também. Normalmente, aqueles que são alguns dos seguidores de Jesus gostam muito do fogo do céu para destruir os oponentes deles, né? Normalmente, alguns seguidores de Jesus preferem a espada do que o amor. Infelizmente, muitos dos que se dizem seguidores de Jesus continuam preferindo o fogo do céu do que a graça do céu. Eu quero convidar você nessa manhã a pensar a respeito disso. Qual tem sido a sua preferência nesse tempo? Você tem desejado o fogo do céu para as pessoas ou a graça do céu? Eu quero ler com você no livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 51 até o versículo 56. Eu vou ler na revista e atualizada, Taila, RA. Lucas 9, do 51 até o 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ou seja, estava chegando a hora de Jesus partir, né, onde ele ia para a cruz e logo depois ressuscitar, e próximo desse período, né, que diz, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A maioria de nós, quando sabe que tem um perigo pela frente, a gente não tem intrepidez para encarar o que vem pela frente. Mas Jesus estava tão convicto da missão dele aqui, que ele, com intrepidez, encarou ir para Jerusalém, porque lá seria o lugar onde ele seria entregue à morte. E ele manifestou no semblante a intrépida, determinada resolução de ir para Jerusalém. No versículo 52 diz: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. A gente às vezes não entende muito sobre isso daqui, porque que Jesus, sempre como um gentleman, como uma pessoa gentil e educada, ele tinha um número de pessoas que estavam o seguindo. E ele pediu para que alguns fossem à frente para ver se havia pousada, se havia lugar para todo mundo que estava com ele, né, para eles descansarem, para seguirem para Jerusalém. Então, por isso que ele mandou, no versículo 52, ele enviou mensageiros que o antecedessem, e eles entraram numa aldeia de samaritanos, e todos nós já aprendemos que judeus e samaritanos não se dão, são inimigos, são oponentes, não se conversam, não se falam, não se apreciam. E eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Versículo 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ou seja, pelo simples fato de um samaritano entender que, além de ser judeu, estava indo para Jerusalém, eles rejeitaram e não quiseram receber Jesus, nem aqueles que com ele estavam.
Versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, olha que pergunta legal essa. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? É interessante, né? Quando a gente vê um oponente, a gente tem essa intrépida resolução, não como a de Jesus, mas uma intrépida resolução de dizer: Senhor, quer que a gente mande vir fogo do céu descer? E aí eles estão dizendo, né? Queres que mandemos descer? Ou seja, eles já tinham entendido, de certa forma, a autoridade que estava sobre eles. E eles perguntaram para Jesus: Jesus, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir esses samaritanos que te rejeitaram e te desprezaram? No 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Muito obrigado, Senhor, por essa porção das Escrituras Sagradas. Que o Senhor fale conosco, como o Senhor falou comigo. O Senhor fale com meus irmãos aqui, estão presentes, e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que eles recebam a ministração do Senhor. Eu estou aqui como vaso de barro, para que a honra seja do Senhor e a glória seja sempre sua. Mas, por favor, me usa para abençoar a vida desses irmãos e irmãs que estão aqui nos acompanhando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto foi quando Jesus, de forma muito clara, disse para os seus discípulos: vocês não sabem de que espírito sois. E eu queria fazer essa pergunta nessa manhã para todos nós. Será que nós sabemos de que espírito nós somos? Será que você sabe de qual espírito você é? Será que você é daqueles que gosta de pedir fogo do céu, ou você é daqueles que gosta de pedir graça do céu? Porque quem pede graça do céu faz parte do Espírito de Deus. Quem gosta de fogo do céu possivelmente não faz parte do povo e nem do Espírito de Deus. E eles, tomados de autoridade, disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente mande vir fogo do céu para consumir? Talvez eles se lembraram daquele momento de Elias junto com os profetas de Baal, diante de Acabe, de Jezabel, quando Elias pediu fogo do céu e consumiu o holocausto e matou aqueles profetas. Talvez eles lembraram daquilo e tiveram como referência aquele lugar. Mas a gente precisa lembrar que os tempos são outros. E eu vou falar sobre isso um pouquinho aqui na frente. Jesus, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, Jesus ensinou claramente o que significava segui-lo. E nesse episódio, Jesus ensinou mais uma vez o que era o significado de ser um seguidor de Jesus. Seus discípulos estavam sempre querendo saber quem era o primeiro entre eles, lembra? Senhor, quem vai assentar à sua direita e à sua esquerda? Senhor, eu devo ser o preferido do Senhor. E os discípulos estavam sempre disputando quem tinha o primeiro lugar, como a gente vê nos nossos dias. Pessoas disputando quem é o primeiro, quem é o melhor, quem que deve se assentar nas primeiras cadeiras. Não aqui, né, mas em alguns lugares. Quem vai ser honrado? E Jesus estava ensinando a vida com eles o tempo todo, que não era assim. Jesus não viveu aqui para ter uma conduta dessa forma. Sabe o que eu vejo nisso? Que a única coisa pior do que uma criança tentando agir como adulto é um adulto agindo como criança. É feio a gente ver uma criança tentando agir como adulto, né? É muito feio. Mas mais feio
do que uma criança tentando agir como um adulto, é quando você vê um adulto agindo como criança. É adulto dando birrinha, é adulto que muitas vezes a birrinha dele é falar: o senhor quer que eu mande fogo? Eu oro aqui agora, porque o senhor me deu autoridade. Eu sou dos teus, eu sou seguidor do Senhor, eu tenho a verdade, eu tenho conhecimento das coisas espirituais, o meu sagrado é mais importante do que o sagrado do outro. Eu posso mandar vir fogo do céu aqui agora, o senhor quer isso? É o adulto agindo como criança, não entendeu, não amadureceu, não evoluiu. E há uma grande diferença entre ser semelhante a uma criança e ser infantil. Porque muitas vezes a gente é infantil e não semelhante a uma criança na simplicidade, na humildade, na pureza. Por isso que o poeta diz: eu prefiro a pureza da resposta das crianças, né? É nessa semelhança da pureza, muitas vezes da ingenuidade, que muitas vezes a gente perde em alguns momentos que a gente precisa ser. Ser semelhante a uma criança, como Jesus disse para a gente: vocês têm que se tornar como crianças para herdar o reino dos céus. É diferente de ser infantil. Segunda coisa, uma coisa que me chama a atenção lá no livro de 2 Timóteo, que estava meditando nesse texto, lembrei de 2 Timóteo 1, versículo 7. Eu acho que alguém pode pôr para nós ali. Acho que a Tayla deu uma... 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E eu me lembrei muito desse texto, quando estava meditando nessa palavra, sobre essa questão do poder e da autoridade. 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí a gente confunde, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Aí a gente pensa que é poder, a gente está tomado de um poder para mandar fogo do céu nas pessoas, para destruir os profetas que não são dos nossos profetas, não é? Mas não é esse o poder. O espírito de poder que Deus nos dá é o poder para quê? Vamos lá, me ajuda? Você acha que Deus te deu o espírito de poder para quê? Para destruir as outras pessoas? Para destruir a alma das pessoas? Porque Jesus fala no final desse... o texto fala para a gente no final, no versículo 56 lá de Lucas, que a gente leu, que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Mas a gente muitas vezes quer usar o poder que Deus nos deu para destruir as almas dos homens. E a gente muitas vezes se sente confortável com esse tipo de poder, mas a gente esquece que o Paulo, quando escreveu essa carta a Timóteo, ele diz que ele nos deu o espírito de poder, não de covardia, mas é de autoridade, para você saber encarar algumas coisas que muitas vezes vão estar diante de você, que não são fáceis de serem encaradas. E é esse poder para encarar isso, como Jesus teve. Ele decidiu de uma forma muito clara que ele ia para Jerusalém. Mas eu vou para Jerusalém para ser entregue à morte lá. E eu estou extremamente determinado para isso, esse poder. Dessa convicção do chamado, né? Seu, da sua missão, do seu propósito. É esse tipo de poder que a gente precisa ter, não de covardia. Agora, a gente esquece que o texto diz que ele nos deu o espírito de poder. E que mais? Vamos de novo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Também espírito de amor. E também espírito de moderação. Espírito de amor. É tão fácil a gente dizer para as pessoas que a gente ama. É muito fácil. É muito fácil você escrever eu te amo. Na prática, o amor precisa se manifestar.
às vezes no serviço, às vezes no perdão, outras vezes na misericórdia, outras vezes na bondade, outras vezes repartindo o nosso pão. E o espírito de moderação, é tão bela essa expressão, não é? É tão lindo a gente ver gente moderada. Eu conheço uma pessoa que eu sou fã dele, assim, tem hora que eu fico pensando, gente, eu precisava de ter pelo menos 10% de moderação que essa pessoa tem. E ela é uma pessoa, assim, pacífica, de uma paz, assim, você pode dizer que o mundo está em guerra para ele inteiro, que ele consegue se manter moderado. E eu confesso que eu gostaria de ter um pouco disso, porque quando alguém fala para mim que o mundo está em guerra, dependendo, eu já quero logo entrar na guerra também. É tão bonito a gente ver gente moderada. A Inara é uma das pessoas que eu tenho, assim, bastante admiração por isso, por ser tão moderada, né? Tem várias outras pessoas aqui que são assim também, que são pessoas que têm esse espírito de moderação. Não é um espírito de covardia, é um espírito que a gente tem que ter de poder, para encarar os obstáculos ou a morte que vem pela nossa frente. Tem tanta gente que anda aí no maior problema com a morte. Né, irmão Henrique? Jesus ensinou para a gente que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos nos encontrar com esse momento. Como será? Não sei. Qual de nós sabe? Ninguém sabe. Tem tanta gente aí querendo procurar uma vida mais longa, buscando medicamentos, buscando soluções para longevidade. Sabe que eu tenho lembrado sempre do meu pai, né? Meu pai, assim, há muitos anos atrás, antes mesmo dele ficar com os rins dele paralisado e fazendo diálise peritoneal, e um sofrimento para ele e para nós também. Muito antes disso, muitos anos atrás, quando ele estava bem saudável ainda, eu lembro que eu chegava na casa dele e ele falava assim: meu filho, tem hora que eu fico olhando para essas nuvens do céu aqui, entre essas mangueiras, de uns pés de manga que ele plantou e que dava muita manga de boa qualidade, e as pessoas iam lá no lote dele pegar manga, porque dava muita manga e era manga boa, e ele gostava de falar isso. E ele tinha uma cisterna que, quando dava o período da seca, a cisterna dele era a única que tinha muita água, e as pessoas iam buscar água na cisterna dele. Ele ficava muitas vezes sentado debaixo daqueles pés de manga, olhando ali. Ele falou: às vezes eu olho assim entre essas mangueiras, essas nuvens, e fico ali olhando, imaginando, qualquer hora Jesus vai vir me buscar. Este mundo não tem nada que serve mais para mim. Eu olhava para o meu pai e falei: caramba, mas a vida é tão bacana, tem tanta coisa bonita nesse mundo para a gente viver, tem tanta coisa para a gente desfrutar, viagens, praias, comidas, né? Tanta beleza na vida. E meu pai falando que esse mundo perdeu a razão, perdeu o sentido para ele. Por quê? Eu ficava questionando aquilo, sabe? E hoje, com 60 anos, daqui uns dias completando 61 anos, eu estou olhando para o mundo e vendo o mundo assim tão ruim, tão feio, mesmo com tanta beleza que tem. Eu olho assim e falo: gente, realmente assim, as coisas estão se perdendo, né? Assim, tem muita coisa que perdeu o valor. E talvez fosse nesse sentido que meu pai estava falando. Muita coisa já não fazia mais sentido para ele. Eu continuo amando a vida. Eu continuo dando valor à vida. Eu sou grato a Deus pelo dom da vida, por tudo que Ele tem feito. Mas tem muita coisa que está perdendo sentido. Eu acho que quando você vai chegando numa idade, você vai olhando assim, parece que a gente não vai dando conta mais de acompanhar algumas evoluções, algumas coisas que vão acontecendo pelo mundo. Por exemplo, todo mundo tem falado tanto
de IA para cá, IA para lá, não sei quantas centenas de IA que já existem, não é mais só o chat GPT, é um monte de coisa, e que agora você escreve um livro através, você compõe música através do IA, você faz palestras, você elabora aulas. Esses dias um amigo meu que já foi pastor ativo, já está desativado do ministério, já tem tempo, por escolha própria, falou assim para mim: você já fez algum esboço pela IA? Eu falei: nunca fiz e nem quero fazer, sinceramente não quero. Mas é uma ferramenta tranquila, muito legal. Sim, mas eu não sei nem mexer direito nisso ainda, e possivelmente não vou entrar muito nesse ambiente aí. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção, a primeira, não sei se você lembra, que Jesus ensinou claramente o que significava segui-lo. Segundo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, mas poder para outra ação, não poder para descer fogo do céu sobre a vida das pessoas. A terceira coisa é que, mesmo sendo seguidores de Jesus, nós ainda carregamos as nossas deficiências. Seria tão lindo a gente pensar que, por eu seguir a Jesus, eu estaria quase que perfeito. Quais são as nossas deficiências? Muitas vezes nós somos intolerantes com quem não deveríamos ser. Às vezes somos tão intolerantes com as pessoas que pensam diferente da gente, não é verdade? Às vezes nós somos precipitados no falar, no agir. Outras vezes somos impetuosos, a gente age pelo ímpeto. Outras vezes tão imprudentes que nós somos. Como às vezes eu tenho percebido essas deficiências em mim: intolerância, precipitação, ímpetos, imprudência. São deficiências que eu, como seguidor de Jesus, que amo Jesus, carrego comigo até hoje. E não queria carregar, não queria ter. Quando eu deveria ser intolerante com a injustiça, eu sou intolerante com as pessoas. Quando eu deveria ser intolerante com a maldade, eu continuo sendo intolerante com as pessoas. Quantas vezes nós nos precipitamos nas nossas escolhas, nas nossas decisões? A gente tem a tendência de aplicar mal os exemplos de homens bons. Às vezes a gente olha para uma pessoa, dependendo, ele é um bom líder, mas a gente tem a tendência de aplicar de forma maléfica os exemplos de homens que são bons. A gente olha para eles e muitas vezes acha que tudo que eles fazem e tudo que eles dizem tem valor e tem razão, e nem sempre. E uma das coisas mais difíceis para nós é a gente aprender a filtrar da vida de homens bons aquilo que é mal na vida deles. Como eu falei, talvez os discípulos de Jesus, aqueles que estavam andando com Jesus nesse momento, nesse episódio, talvez eles se lembraram daquele evento de Elias e Acabe, quando Elias falou: olha, façam as orações de vocês aí, vão ver qual é o Deus verdadeiro, quem é que vai descer fogo do céu. E eles oraram, se cortaram, rezaram, fizeram todo tipo de sacrifício e não houve resposta. E de repente Elias fala: encham de água esse sacrifício, a lenha, pode derramar água ao redor do rego, pode deixar a água, deixa essa lenha bem molhada aí, e eu vou orar, e o meu Deus vai trazer fogo do céu e vai consumir tudo isso. E a gente continua sendo como o Elias nos nossos dias. O Elias que desafia: o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Jesus, é o meu Senhor,
é o meu entendimento, é a minha capacidade. Talvez o lugar ali, ou era o mesmo, ou os fez lembrar daquilo que Elias fez. Talvez o lugar fosse o mesmo, mas os tempos eram outros. E muitas vezes nós estamos assim. Queria que você prestasse atenção nisso. Às vezes a gente está no mesmo lugar, mas esquecendo que estamos vivendo em outro tempo. É a gente quer aplicar as mesmas coisas no mesmo lugar, sendo que o lugar é o mesmo, mas o tempo é outro tempo. Agora tem Jesus, agora tem graça, agora tem misericórdia, agora tem bondade, agora é o amor. A gente tem que ser conhecido pelo amor, não é pela espada, não é pelo fogo do céu, não é porque a gente consegue expulsar demônios, não é porque a gente desafia os outros deuses, é pelo amor. A gente é conhecido agora, é pelo amor. Nos mesmos lugares, mas em tempos diferentes. Quando uma corrente de oposição é forte, a atitude mais sábia que nós podemos adotar é sair de seu caminho, em vez de contender com ela. Às vezes isso é prudência, às vezes isso é sabedoria. A gente vê ventos fortes, uma oposição forte que vem contra a gente, uma corrente forte de oposição. Às vezes a gente tem que sair do caminho dessa oposição, ao invés de tentar contender com ela. E eu me lembrei também, quando nós viajamos agora em agosto, nós fomos ao Peru, em Cusco, em Machu Picchu. E eu mesmo, com toda a deficiência do meu tornozelo esquerdo e outras, dos meus amigos, nós éramos 3 casais, e foram orientações e conselhos para mim, né, porque eu era o mais deficiente da turma. Faz assim, anda um pouquinho, para, respira, descansa. Aí depois você anda mais um pouquinho, para, respira, descansa, para chegar em 5.300 e poucos metros de altitude. E aí eu fui subindo, tentei fazer conforme me orientaram, não deu certo. Anda com aqueles bastões de apoio para você, também não deu certo. E nem com a minha bengalinha que eu uso de vez em quando eu vou para o shopping, ao supermercado, dependendo, eu preciso de apoio. Eu fui sem nada. E dos meus amigos mais novos que eu, inclusive, eu comecei minha caminhadinha em direção àquele monte. De todos, eu fui o primeiro a chegar lá, com deficiência e toda. Né, Brunão? O comandante mandou e eu tive que subir. Lá vou eu subindo. Aí eu olhava para trás, assim, lá embaixo. Inara! Aí ela estava lá, Inara, com a Rossana e outros. Eu também estava, mas eu estava seguindo. Eu aprendi uma frase com o pastor Aderso, aquele da cabeça branca, que vem aqui de vez em quando. Há muitos anos atrás, ele pregou no clubinho, e ele falou para a gente uma coisa que nunca eu esqueci. Eu esqueci muita coisa no decorrer da vida, mas uma coisa que ele pregou e que ficou martelando a minha cabeça por anos e até hoje. Ele falou assim: a vida cristã deve ser sempre assim, devagar e sem parar. Devagar e sem parar. Devagar e sem parar. E eu me lembrei dessa frase, falei, eu vou nessa toada. Fui devagar e sem parar, devagar e sem parar, devagar e sem parar. De repente eu cheguei lá no topo, onde tem a plaquinha, o topo máximo de altura. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu cheguei lá, eram ventos muito fortes lá naquela altitude. Muito fortes os ventos e muita areia. Vento vinha com areia e eu estava sem um óculos
e aquele vento vinha forte e ele me empurrava, aquele vento. Não estou exagerando. O vento empurrava. O Babi, antes de chegar lá em cima, eu acho, nem nada, pegou os bastões, que ele foi um dos que foi com a gente, ele pegou os bastões que é tipo umas varetas, você sabe o que é? Os bastões de quem faz essas caminhadas para esses lugares altos, para essas montanhas, são 2 bastões, como se fossem 2 muletas, né, bengalas, assim, fininhas. E ele pegou as 2 e segurou assim no barbante, no cordão delas, e o vento fazia assim com elas, ó, elas faziam assim, ó, fininhas, e o vento. Eu cheguei lá em cima, aí tirei umas fotos, fiz uma filmagem rapidinho, e aquele vento batendo forte junto com a areia. Quando eu virava para o lado que o vento vinha, a areia vinha no meu olho e me empurrando aquele vento, eu falei, gente, eu tenho que descer logo daqui, viu? E eu não imaginei assim que poderia aumentar ou diminuir. Eu sei que naquele momento o vento era muito forte. E a decisão que eu tomei foi de fazer umas fotografias rápido e comecei o meu caminho de volta descendo. E encontrei com eles no caminho de volta, num lugar mais baixo, já onde o vento não era tão forte. E eu me lembrei disso daqui muitas vezes. A corrente que vem contra nós é de uma oposição tão forte que a atitude mais sábia que a gente pode adotar é sair do caminho dessa oposição tão forte. Vou caminhar agora para concluir essa palavra. Mais uma vez, o que me chamou muito a atenção nesse texto é o que Jesus falou para os seus discípulos. Ele diz assim: vós não sabeis de que espírito sois. Acho que uma coisa muito cruel é quando a gente não sabe de que espírito nós somos. Talvez, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: vós não sabeis de que espírito mau e de que disposição má vocês são. Vocês não sabem o quanto de orgulho, paixão e vingança pessoal, cobertos por este pretenso zelo pelo seu mestre, está alojado no coração de vocês. E muitas vezes nós estamos assim, né? Cheios de um espírito mau, de uma disposição má. A gente está cheio de orgulho, de uma paixão, de uma vingança pessoal, muitas vezes coberto por uma pretensão de ser zelo por Jesus, zelo pela religião, zelo pela verdade. A sua verdade, será que ela é a única? E tomados por esse zelo, a gente se enche de orgulho, de uma paixão, né? E muitas vezes se transforma numa vingança pessoal. A gente quer vingar do outro, não é? E a gente muitas vezes tomado, né, com a nossa pretensão de ter zelo pela verdade, zelo pela coisa que é certa, como se o meu certo fosse o único certo para a vida. Vocês já devem ter visto algumas vezes aquela figura onde tem o número 6 assim, um 6, e tem uma pessoa de cá e uma outra pessoa de lá. Quem já viu essa figura? Já viu? Preste atenção, vou tentar demonstrar aqui para você. Tem o número 6 aqui para mim, ó, um 6. E eu estou de cá, o número 6 é 6 para mim, certo? Só que tem uma pessoa do lado de lá que está vendo qual número? 9. Eu estou do lado de cá e para mim a minha verdade é que não, isso é 6. E eu estou coberto de razão que é o 6. Mas quem está do lado de lá está coberto de razão e consciente que ele está vendo o número 9. Eu falo é 6, não é 9. Não é 6, é 9. É só trocar de lugar. Aí sua convicção do 6 passa a ser 9, que é a do outro. E vice-versa. E às vezes a gente, tomado do nosso orgulho, da nossa paixão, e às vezes de uma vingança, né, a gente tem essa pretensão de zelar por aquilo que a gente entende que é o certo, que é o correto. E aqui eles estavam
com essa pretensão de zelar pelo seu mestre. Olha, Jesus, eles te rejeitaram, os samaritanos. O Senhor quer que a gente peça fogo do céu para consumi-los? Eles não quiseram te receber. É uma pretensão de vingança e ao mesmo tempo uma pretensão de defender o mestre, como se Jesus precisasse da nossa defesa. Jesus não precisa de nenhum advogado. Sabe que pode haver muita corrupção escondida nos corações das pessoas boas, e elas mesmas não se darem conta disso. Mas a gente aponta o dedo para os corruptos, e muitas vezes há uma corrupção no meu coração, e eu estou apontando o dedo para o outro, porque pessoas boas também podem ter corrupção escondida nos corações delas, sem elas nem se darem conta disso. E a gente vai aprendendo com Cristo que devemos invocar graça do céu e não fogo do céu. Eu queria convidar você a sair daqui dessa manhã. Domingo passado, Aldenir me chamou aqui no final, falou, quando o senhor pregou essa palavra, eu me lembrei de 2 episódios. Me contou os episódios e tal. É tão bom quando a gente ouve alguma coisa, a gente faz reflexão para a gente, não só para os outros. Quando a gente aprende para a gente e não só para os outros. Porque a gente tem que aprender com Cristo, que a gente deve invocar somente graça do céu e não fogo do céu, para ninguém. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvá-las. Só isso. E se você quer ser discípulo de Jesus, tenha certeza que para você esse chamado está batendo a sua porta. Não é fogo, é graça. Você não foi chamado para destruir a alma de ninguém. Você veio para ajudar a salvar a alma de todos aqueles que você puder. O reino de Deus se manifesta através do amor, da bondade, de tudo que é cativante e afável. Não é pelo fogo, não é pela espada, não é por sangue e nem morte, mas pelos milagres de cura que todos nós podemos ser na vida dos outros. Agente de cura na vida dos outros. Milagre, poder, esse milagre do amor. A gente cantou aqui, Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas pelo poder do Teu amor. O seu amor, o seu amor, o seu amor pode ser um agente de milagre na vida de muitas pessoas. Tenha esse poder do amor com você. Não tenha a espada, não tenha o sangue, não tenha a morte. Tenha bondade, amor, misericórdia. Tente se envolver com aquilo que cativa as pessoas, aquilo que é afável, aquilo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o seu entendimento. Amável, de boa fama, se algum louvor existe. Alguém lembra desse texto onde está aí? E tenta achar ele para mim, por favor. Tudo que é puro. Filipenses 4, 8. Vamos pôr, por favor, aí. Filipenses 4, 8. Tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for amável. Show, Tyler. Filipenses 4, Gálatas, Efésios, Filipenses. É depois de Efésios. Quatro, 8. Olha só o que Paulo fala aí, ó. Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O reino de Deus se manifesta, mais uma vez vou falar, o reino de Deus se manifesta através do amor, da bondade, e não pelo fogo, e não pela espada, e não por derramamento de sangue, nem por morte. Para finalizar, pragas e milagres de destruição foi em outro tempo. Pragas e milagres de destruição aconteceram lá no Egito, quando o faraó não queria deixar o povo ir. Então, pragas e milagres de destruição foi em outro tempo. Cristo veio para aniquilar as inimizades e não fomentá-las. Com Cristo não é fogo, com Cristo não é morte, com Cristo não é vingança, com Cristo é graça, é amor, é bondade, é misericórdia. Você decide ser seguidor de Jesus para pedir fogo do céu para aqueles que são diferentes de você, e aí entra todas as diferenças. Eu não gostaria de citá-las aqui, mas aquele que pensa diferente de você tem sido intolerante com ele, como os discípulos foram com os samaritanos, ou com aquele que eu preguei domingo passado, que desembanhou a espada e cortou a orelha daquele que veio prender Jesus. Tomara que você saia daqui hoje consciente que os seguidores de Jesus precisam adotar a conduta do amor, de lutar contra as inimizades e não fomentá-las. Porque às vezes, quando a gente é inimigo de alguém, a gente quer que todo mundo seja inimigo dele, né? A gente não gosta de uma pessoa, aí a gente tem uma tendência de querer fazer a caveira daquela pessoa para os outros, para que os outros percam a admiração deles com aquela pessoa. E a gente vai fomentando a inimizade, a intolerância, a falta de amor, a falta de misericórdia, não é? E quando eu digo isso, você não precisa de caminhar junto com quem você não tem empatia, não é nada disso. É simplesmente não querer que ele seja destruído ou agir com o seu espírito de vingança para destruir essa pessoa. Os samaritanos eram inimigos de Jesus e dos discípulos, embora Jesus nunca fez nada para ser inimigo deles. Eles não quiseram receber Jesus. E os discípulos, fogo do céu. Jesus fala, calma, não é com espada nem é com fogo. Bora para outra cidade, tem outros lugares aí para a gente se hospedar e descansar, está tudo certo. Que espírito é esse, hein? É o espírito que nós precisamos reconhecer que está em nós e que nós devemos nos submeter a esse espírito, porque Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Estavam andando com Jesus, mas não sabiam de qual espírito eles eram. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, para que a gente não desconheça de que espírito nós somos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, com a presença desses irmãos e irmãs tão queridos, tão preciosos, que saíram de suas casas para estarem aqui, para a gente estar junto em comunhão, onde nós podemos receber um pouco mais, uma porção a mais do Evangelho, da vida, do amor, da bondade, da misericórdia. Obrigado, Senhor,
nos ajuda a compreender de qual espírito nós somos. Eu quero ser do Espírito de Deus. Eu quero ser do Espírito de Jesus. Eu quero ser do Espírito Santo. Eu quero ter o meu coração alinhado totalmente com a vontade de Deus. Nunca me fez bem, nunca vai fazer bem, nem para mim, nem para ninguém, a gente andar fora do Espírito do Senhor. Que nessa manhã a gente reconheça que precisamos estar alinhados e aliados ao Espírito do Senhor. Que haja em nós esse Espírito bondoso, como estava no coração de Jesus, com esse poder do amor, que se manifesta através da misericórdia, da bondade, de olhar para o outro com misericórdia, para que a gente seja mais intolerante com a gente mesmo e não com o outro. Às vezes a gente inverte isso, a gente é intolerante com o outro e bem intolerante com a gente, com os nossos erros, intolerantes com o pecado alheio, mas tolerantes com os nossos pecados. Que a gente aprenda a ser mais intolerante com a gente mesmo e não com o outro. É minha oração por mim e pelos meus irmãos nessa manhã aqui,